A Câmara Municipal de Gondomar e o Teatro e Marionetas de Mandrágora dão início à programação da Casa Educativa da Marioneta. Hoje vamos trabalhar sobre o teatro de papel, a Caixa das Histórias Ensarilhadas. Era uma vez um menino que um dia encontrou um pinguim. Dirigiu-se à secção dos perdidos e achados, mas ninguém perdera um pinguim. Na manhã seguinte, o menino descobriu que os pinguins vinham do Polo Sul. Polo Sul? Mas como fazer para lá chegar? Talvez possamos procurar um navio no mar. Anda, vem comigo. Eu vou-te levar. E assim os dois amigos, o Polo Sul, foram procurar. Vitória, Vitória, acabou-se esta história. Olá a todos, mais uma vez, muito obrigada por estarem aqui connosco. Hoje temos uma nova proposta. Hoje vamos apresentar-vos a proposta do Teatro de Papel. A este workshop nós chamamos Caixa das Histórias Ensarilhadas. E a ideia é vocês poderem, com o material que têm em casa, porque estes materiais são muito simples, nós estamos a falar do teatro de papel, ou seja, o objeto principal do nosso trabalho é o papel ou o cartão, e depois são coisas que vocês têm em casa com toda a certeza, que eu vos vou já mostrar quais são os materiais. Como vocês tiveram a oportunidade de ver, eu fiz assim um pequeno trecho de uma história da minha caixa ensarilhada. A caixa que eu tenho aqui, que vos mostrei há bocadinho, é uma caixa muito grande, porque isto é uma caixa de sapatos, mas já é adaptada, é uma caixa de botas de sapatos grandes, mas a ideia é que vocês possam usar qualquer caixa que tenham em casa. Pode ser uma caixa pequenina, uma caixinha de sapatos. Eu tenho também aqui uma caixinha pequenina, que é com essa que eu vou trabalhar hoje, e já vos vou mostrar a caixa. Uma caixa mais pequenina para nós contarmos as nossas pequenas histórias. Até porque num workshop, podermos trabalhar em objetos mais pequenos, conseguimos mais rapidamente chegar ao nosso produto final, que é aquilo que também nos interessa. A ideia é que vocês também possam trabalhar esta história em família. Então, a primeira coisa que eu vos proponho é que vocês possam escolher uma história. Eu, por exemplo, escolhi esta história que eu adoro, que é do Perdido e Achado. E é uma história muito interessante para podermos depois dramatizá-la, porque ela tem poucas falas, tem pouco texto. Ou seja, nós podemos, a partir da base de conhecermos a história, explorarmos e improvisarmos. Então, o primeiro material que nós precisamos, como eu vos tinha falado, é a nossa caixa. Esta, por exemplo, é interessante porque é uma caixinha que até parece uma mala, mas vocês podem usar qualquer uma e depois, se a caixa até nem for muito interessante, vocês podem revesti-la e decorá-la. E eu vou trabalhar assim com a caixa. Será sempre assim que eu vou trabalhar com ela quando estiver a manipular, da mesma forma que vocês viram aqui nesta caixa maior. Ou seja, eu uso a tampa da caixa, que é a base, que me vai sustentar aqui a caixa, porque eu mexo, não é? E estão a ver? Ela vem sempre, não tomba, porque tem uma base forte em baixo, e assim eu posso manipular as minhas marionetas à vontade. E depois temos aqui as nossas pequenas marionetas de papel. Estas aqui são feitas, como vocês podem ver, eu fiz a parte da frente do menino e trás, e aqui no pinguim a mesma coisa. E porquê? Como eu só tenho duas personagens, é importante que eu possa, por exemplo, se o menino vai embora, não é? Ele dá as costas e da mesma forma que o pinguim, como está de perfil, estão a ver aqui o perfil, não é? Ele está aqui com o bico. Ele pode ir para um lado e pode ir para o outro, sem eu ter que usar o recurso e fazer outra marioneta para poder passar de um lado para o outro. Assim eu já revesti este meu pauzinho de um lado e do outro. Então eu, para já, vou-vos mostrar que materiais é que nós precisamos para podermos construir a nossa Caixa das Histórias Ensarilhadas. Então, como falamos, temos a caixa de sapatos. Depois temos os nossos marcadores, são importantes para podermos fazer os desenhos dos personagens. Temos a fita cola, e eu a fita cola trouxe fita cola de papel e esta fita cola normal. Esta aqui também é interessante porque vocês provavelmente podem recorrer em casa com mais facilidade a uma fita destas. Depois tem o X-Ato. O X-Ato é só para uma pequenina ranhura, que é esta ranhura que aqui está.
Estão a ver aqui? Porque aqui nós depois podemos pendurar os nossos objetos sem que eles caiam. No caso aqui da Lua, não é? Da Lua e do Sol, como eu só tenho duas mãos, não é? Eu estou a manipular. Estava a manipular o barquinho com o pinguim e a criança e também posso largá-los por um momento só para fazer rodar e passar aqui a ideia de passagem do tempo. Depois temos a tesoura, que é para recortarmos as nossas figuras. Vamos precisar de usar uma cola em stick. Esta cola é o ideal, este tipo de cola, porque vamos colar, neste caso, papel no cartão. E depois eu trouxe aqui uma variedade de papéis que eu tinha cá em casa. Este, por exemplo, papel de lustro. Tem aqui estes papéis, são folhas normais, papel normal, mas colorido. Tinha aqui uns restinhos de papel seda. Isto aqui eram os restinhos que eu tinha de uma decoração. É uma espécie de papel texturado. Aqui neste caso seria, por exemplo, para eu construir o tronco de uma árvore. Uns restinhos. E também trouxe aqui estas folhas, porque se vocês virem, eu usei na textura aqui atrás, tenho aqui uma textura, aqui na parte de trás, que usei também o papel com as letras, porque é interessante, já que estamos a recorrer à ideia de uma história, de um livro, podermos também usar. É óbvio que é assim, estamos a estragar aqui um livro, mas este livro já estava estragado e não me servia de muito e por isso serve-me para estes trabalhos que faço cá em casa. E temos aqui os pauzinhos. Nós geralmente trabalhamos com paus de espetada. Se vocês virem aqui, o pinguim tem aqui um pauzinho, certo? Que fica aí entre as duas folhas. E este pauzinho que nós usamos é assim, mas provavelmente vocês em casa não têm este pauzinho. Então, a sugestão que eu dou, por exemplo, é um pauzinho do chinês, daqueles de comer. Eu também costumo guardar alguns, tenho destes. Ou então, em último dos recursos, nós podemos usar um lápis. Claro que depois vamos inutilizá-lo, ou então vocês usam um lápis até ao momento em que depois possam mais tarde sair e poder comprar um pauzinho e substituí-lo. Estão a ver aqui? Eu se usar aqui um lápis no meio da minha marioneta, é exatamente a mesma coisa, vai servir como vara de manipulação. Então agora a proposta é começarmos, para já em família, a pensar qual é a história que nós vamos querer fazer, para depois podermos começar a passá-la para o papel. Tenho aqui. O ideal é sempre usarmos as nossas folhas brancas, que neste caso é de 120 gramagem deste papel, mas se vocês não tiverem mais fino também pode ser, não há qualquer problema. Ele depois será sempre reforçado se for necessário, se vocês virem que se está a estragar. Outra coisa importante que eu vos vou alertar, quando nós estamos a construir as nossas marionetas, não convém que elas sejam muito pequenas. Este é o tamanho mais ou menos ideal. Estão a ver aqui a minha mão? Porquê? Às vezes os meninos têm tendência a desenhar umas figuras muito pequeninas. O que é que acontece? Para além de ser muito difícil recortar, ela vai tornar-se muito frágil. Estão a ver aqui, por exemplo, a questão das pernas, não é? Se eu recorto umas pernas muito finas, uns braços muito finos, eu vou usar a minha marioneta 2 ou 3 vezes e ela vai começar a dobrar e a ficar muito, muito frágil. Então a ideia é que vocês não fragilizem a peça e para isso têm que fazer umas marionetas razoáveis. Quando são coisas pequeninas, o preferível é que seja assim, como o pinguim, que é uma figura mais homogénea, não tem grandes, não tem braços, não tem pernas, ou seja, não tem algum papel que possa sair daqui da figura e que depois possa danificar e rasgar. Vou guardar aqui e então, agora que vocês em família tiveram algum tempo para pensar na história, para ir buscar a história que querem incluir aqui no nosso workshop da história, da Caixa das Histórias Ensardilhadas, vamos então colocar mãos à obra e começar a trabalhar. Então, nesta fase, que temos o nosso papel, os nossos marcadores, nós podemos começar a fazer o desenho das personagens que queremos. O ideal é sempre fazermos de perfil, ou então quando fazemos de frente, como vocês viram, podermos ter aqui a frente e o trás da vossa marioneta. Eu
Para já vou fazer aqui o desenho do pinguim e vocês aí em casa começam também a fazer os vossos desenhos das vossas personagens, das figuras que vocês querem que depois sejam os atores da vossa história. Então, enquanto vocês estiveram a desenhar os vossos personagens, eu já fiz o meu pinguim e o meu menino. Vou recortá-los e depois do recorte vou decalcar para outra folha e vamos fazer a parte de trás do nosso personagem. Então, vamos começar com o recorte. Agora que eu tenho aqui os meus desenhos já recortados, o que eu vou fazer é passar aqui para a outra folha para depois conseguir fazer a parte de trás da minha marioneta. Então vou começar pelo mais simples, que é o pinguim. Agora vamos então recortar. Como podem ver aqui, já tenho aqui frente e o verso do meu personagem. Então agora que eu já recortei os personagens frente e verso, eu vou colocar o meu pauzinho no meio, ok, aqui, até onde posso levar o pauzinho, e vou colocar fita cola. E depois vou colar com a cola de stick o outro lado do personagem. E com a cola stick.
até fixar. Já sabem que para quem não tem o pauzinho de espetada, usa então um pauzinho chinês, como vos mostrei no início, ou então pode ser mesmo um lápis. Apesar que um lápis com meio mais grosso vai ser mais difícil depois colocarem a parte de trás, mas conseguem sempre. Depois o que eu faço para corrigir aqui o alinhamento da frente e trás, estão a ver que tem aqui algumas zonas que está ali em branco. O que eu posso fazer é cortar o excesso e depois, se for coisas muito pontuais e pequeninas, posso ir lá com o marcador. E o que eu faço é isto. Faço a linha de preto no marcador. E vou fazer isto com todos os meus personagens. Agora que eu já tenho aqui os meus 2 personagens na minha história, eu vou começar então a decorar a minha caixa. No meu caso, vou tentar que possa ser o céu aqui atrás, e aqui vou fazer umas ondas como tinha feito já na caixa anterior, porque eles viajam pelo mar. Vocês têm que agora olhar para a vossa história, ou pensar na vossa história e perceber que tipo de imagem é que pode estar aqui na vossa caixa, que acaba por ser o cenário do vosso teatrinho. Até já então, vamos pôr mãos à obra e terminar a nossa caixa. A ideia aqui é então dar asas à imaginação, construir o nosso cenário, que pode ser muito mais elaborado do que este, e depois vamos fazer aqui um corte em cima. Vamos marcar aqui para verem. Vou fazer aqui um corte com o X-Acto. Se não tiverem X-Acto e se não quiserem estar a cortar, não há problema, porque se vocês perceberem aqui, desta forma nós já conseguimos fazer aqui o nosso teatrinho e interagir. Ok? Eu geralmente abro aqui porque posso colocar os personagens por aqui, podem entrar e podem ficar mais dentro do cenário. Vamos ver se os personagens passam assim. E porque a certa altura, quando eu estou a contar a história, eu posso largar as minhas mãos e poder contar aqui a história. Era uma vez um menino que um dia encontrou um pinguim à sua porta. O menino não fazia ideia porque estava ali o pinguim, mas o pinguim passou a segui-lo para todo o lado. O que é que tu queres? Talvez seja melhor encontrar a tua casa. Tu vives no Polo Sul, é isso? Podemos navegar até ao Polo Sul e encontrar a tua família. Deves estar mesmo perdido. Espera. Podemos ir junto à praia e ver se encontramos lá um barco.
Vamos, anda comigo. E os dois amigos foram então para a beira da praia. Uau! Tantas ondas! Espera, pinguim! Eu estou a ver ali um barco! Anda! Anda! Podes saltar! Uau! Vamos navegar! Anda, pinguim! Do que estás à espera? Salta! Salta! E lá foram os dois amigos a navegar. Passou-se dia e noite, dia e noite. E os dois amigos continuaram em alto mar, até que chegaram ao Polo Sul. Aqui está! Aqui já podes ficar. Anda, podes desembarcar. Adeus! Adeus, amigo pinguim! Eu vou regressar. Encontramos a tua família. Adeus! Adeus! Mas o pinguim parecia não querer ficar. Depois tinha encontrado um amigo e agora não o queria largar. Então, pinguim, por que vieste atrás de mim? Espera, salta. Queres comigo ficar? Então vamos regressar. Anda, pinguim, vem comigo, vem. E lá foram os dois amigos em alto mar. O Teatro e Marionetas de Mandrágora deixa assim mais uma proposta, a Caixa das Histórias Enserrilhadas Teatro de Papel, para se poderem divertir em casa. Muito obrigada e até breve.